Eu estou literalmente, só para vocês terem noção, de pijama. Até tenho as minhas meias de pijama. É tipo, são meias de Natal e nós já nem sequer estamos no Natal. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um vídeo da minha série Onde Está, na qual eu falo sobre pessoas desaparecidas, na esperança de que mais pessoas se sintam motivadas a ajudar. Eu hoje trago-vos um vídeo sobre onde está o Zé do Pipo, não por ser um dos casos mais mediáticos de Portugal neste momento, mas sim porque eu acompanhei o caso desde o início e eu vi a informação a aparecer e a aparecer até agora e, na minha opinião, quanto mais informação aparece, mais confuso este caso fica. Provavelmente que vocês têm pedido imenso para eu falar sobre isto, por isso eu decidi mesmo fazer. Eu sei que vai provavelmente aparecer mais informação depois de eu fazer este vídeo, por isso eu provavelmente vou fazer mais tarde, esperar que mais informação apareça, vou fazer um update ou assim. Eu provavelmente devia dizer isto, por isso eu vou dizer, eu não pretendo magoar a família, nem pretendo atacar pessoas. Eu estou aqui só para tentar fazer com que este caso seja mais falado. Eu sei que já é um caso muito falado, mas se eu estou a fazer este vídeo é porque eu pretendo ajudar e não é de todo para atacar alguém. Eu não quero ferir as suscetibilidades de alguém, ok? Por isso, agora que eu já disse isto tudo, então vamos começar com o vídeo. Nuno Batista, de 40 anos, é um cantor de pimba português mais conhecido pela sua personagem Zé do Pipo. Na altura em que ele desapareceu estava numa fase mais depressiva, ele também era bipolar e sofria de episódios hipomaníacos que só pioravam cada vez que ele subia ao palco e, como vocês podem perceber, isso não era compatível com a carreira que ele tinha, porque se ele era bipolar, se ele sofria depressão e se piorava cada vez que ele subia ao palco, então é óbvio que ele provavelmente não deveria estar lá, por isso o psiquiatra dele por acaso disse para ele parar e acho que o último concerto dele, aliás, foi em outubro. Ele desapareceu em novembro e o último concerto foi em outubro. No dia 5 de novembro de 2018, ele saiu de casa por volta das 2 horas da tarde e saiu, de acordo com a mulher, ele foi à farmácia e ao banco. Primeiro foi levantar dinheiro e depois foi à farmácia e isso foi confirmado depois. Ele foi mesmo ao banco porque as pessoas conseguiram ver os registros, por isso ele esteve mesmo no banco e, de acordo com a mulher, ele também esteve mesmo na farmácia, por isso foi provado. Ele esteve no banco e na farmácia. No entanto, ele demorou mesmo muito tempo, porque só para ir ao banco e à farmácia não se demora assim tanto tempo, especialmente eu vivia numa cidade bastante pequena, em Óbidos, por isso não era comum eu demorar assim tanto tempo só para ir ao banco e à farmácia. Então a mulher começou a estranhar e 2 horas depois, por volta de 2 horas depois, às 4h30 mais ou menos, ela tentou ligar ao marido, só que ele não atendeu, por isso ela começou a achar estranho. Ele tinha o telemóvel desligado, estava a demorar imenso tempo, ele teve o telemóvel desligado a tarde inteira. Mais tarde, os pais de Nuno Batista, ou de Zé do Pipo, eu vou tratá-lo por Zé do Pipo porque ele era mais conhecido por Zé do Pipo. Mais tarde, os pais de Zé do Pipo, maioritariamente o pai, acho eu, Carlos Batista, foi àquela praia onde encontraram mais tarde o carro. Ele foi à praia chamada Praia do Porto da Areia Sul, porque era uma praia onde Zé do Pipo costumava ir e foi também onde ele aprendeu a nadar com os pais. Foi onde os pais lhe ensinaram a nadar, por isso era um sítio que ele tinha assim uma ligação emocional. Então o pai lembrou-se de ir àquela praia. No entanto, quando ele foi por volta das 9 horas da noite, o carro de Zé do Pipo não estava lá. Pouco depois da meia-noite do dia 6, por volta da meia-noite e 2 minutos, ou seja, mesmo no início do dia 6, o telemóvel de Zé do Pipo foi ativado, ou seja, o telemóvel de Zé do Pipo deu sinal, o que deu esperança a toda a família, especialmente aos pais de Zé do Pipo, porque ele tinha passado a tarde inteira com o telemóvel desligado. No entanto, eles depois tentaram ligar e o telemóvel voltou a estar desligado. E eles acharam estranho, porque se o telemóvel se ligou, então quer dizer que alguém o deve ter ligado, que alguém o deve ter ativado. Podia ter sido Zé do Pipo, não se sabe mesmo o que aconteceu, só se sabe que o telemóvel deu sinal de vida. No dia 7 de novembro de 2018, encontraram o carro de Zé do Pipo na praia do Porto da Areia Sul, em Peniche, que ficava a cerca de 30 km da casa de Zé do Pipo, em Óbidos, e de acordo com uma testemunha, quem levou o carro não foi a polícia, mas sim a mulher de Zé do Pipo e a família dela, e não sequer a família de Zé do Pipo. Basicamente, uma testemunha tinha visto o carro lá e o carro já estava parado há algum tempo, já era de manhã dia 7 e ele estava desaparecido desde dia 5 de novembro e ele achou estranho um carro estar ali há tanto tempo, especialmente um carro que eu nunca tinha visto, por isso ele acabou por ligar à polícia para tratar do assunto. Então a mulher foi a primeira a abrir o carro e ela encontrou a carteira, o casaco e o telemóvel de Zé do Pipo. A carteira tinha os documentos todos dele, por isso se ele quisesse fugir, ele não teria deixado os documentos. Eu acho, por exemplo, sempre que eu vou viajar, eu preciso mostrar o meu cartão de cidadão ou então o passaporte. Nós precisamos sempre dos nossos documentos para viajarmos, por isso se ele tivesse fugido,
eu estranho que ele tenha deixado tudo para trás, desde o carro, aos documentos, ao telemóvel. Eu não sei, para mim essa teoria não é bem correta. Como eu disse, Celeste, a mulher de Zé do Pipo, foi a primeira a abrir o carro e depois chegou um homem da família de Celeste e ambos juntos levaram o carro de Zé do Pipo. Por isso, não foi a polícia. Toda a gente achou isso muito estranho, o facto da polícia ter permitido isso. O Ministério Público chegou a pedir à PJ para fazer uma análise ao carro, no entanto, o carro já tinha sido entregue à família, à mulher de Zé do Pipo, por isso eles depois acabaram de desistir dessa ideia, o Ministério desistiu dessa ideia, o que para mim não faz muito sentido, porque quem é que nos garante que a mulher de Zé do Pipo foi a primeira a entrar no carro? O carro podia ter sido mexido, informações podiam ter sido apagadas do telemóvel de Zé do Pipo. Muita coisa podia ter acontecido, no entanto não foi feita qualquer tipo de peritagem, não analisaram o carro, não investigaram, simplesmente entregaram à mulher de Zé do Pipo. O pior é que a mulher de Zé do Pipo acabou por vender o Opel Astra por cerca de 5.000 euros e eu vou passar a explicar o porquê. Era Zé do Pipo que sustentava a família, ele era basicamente o ganha-pão da família. Ele desapareceu e a mulher ficou sem nada. Ela tinha 2 filhos para educar e continua a ter 2 filhos para educar e para criar. E ela precisa de dinheiro porque crianças são caras, pessoal. É caro ter filhos, é verdade. É bom ter filhos, no entanto é caro. E era Zé do Pipo que sustentava a família. E ele desapareceu, então agora ela já não tem forma de sustento, por isso ela teve de arranjar uma maneira de conseguir dinheiro para conseguir criar os filhos, para dar uma vida melhor aos filhos e acabou por vender o carro. Agora, muitas pessoas pensam que o facto dela ter vendido o carro não é porque ela precise de dinheiro, mas talvez porque ela esteja a tentar encobrir alguma coisa. Muitas pessoas têm a teoria de que isto foi um homicídio muito bem planeado. Opa, eu não sei, porque o que é que ela ganhava com isso? Na minha opinião, na minha honesta opinião, eu acho que ela não ganhava nada com isso. Eu não sei. Ela está na miséria, alegadamente. Ela está na miséria, ela está a sofrer, ela tem de educar os filhos e não tem dinheiro. Ela até chegou a vender o portátil de Zé do Pipo por cerca de 110 euros. O portátil de Zé do Pipo podia ter informações sobre, não sei, eu poder querer cometer suicídio ou, não sei, sítios para cometer suicídio. A mulher, por acaso, disse à PJ, disse à polícia que deviam ir ver o Google no portátil dele, que deviam ir ao Google no portátil dele ver que ele tinha estado a pesquisar marés e ele desapareceu numa praia e naquela altura em que ele desapareceu o mar estava um bocadinho agitado. As pessoas acham isso tudo muito suspeito porque não só ela vendeu o portátil de Zé do Pipo, como também o formatou inteiramente antes de o vender, porque supostamente ela estava a trabalhar no portátil e estava muito doente, então ela formatou para conseguir trabalhar no portátil e depois vendeu porque precisa de dinheiro para sustentar os filhos. O caso sempre foi tratado como um desaparecimento ou como um suicídio, nunca foi tratado como um homicídio muito bem planeado, porque primeiro não procuraram nada no carro, não fizeram nenhuma peritagem ao carro, não fizeram nenhum tipo de análise, não investigaram. Depois também não quiseram saber do portátil de Zé do Pipo e eu não sei se vocês conhecem aquele caso da filha adotiva que incendiou a mãe. É um caso português muito recente. Ela, por acaso, tinha feito umas pesquisas assim um bocado suspeitas no Google antes de fazer isso à mãe adotiva e eu não sei, mas pode haver alguma coisa no portátil de Zé do Pipo que provavelmente podia ajudar neste caso e não foi feita nenhuma peritagem tanto ao carro como ao portátil, por isso muitas pessoas acham isso estranho, o facto de logo desde o início ter sido dado como um desaparecimento, não só por isso tudo, mas também pela depressão que ele estava a passar, pela fase mais difícil, pela bipolaridade. Muitas pessoas acham que ele pode ter ido para ali para acabar com a sua própria vida, o que, ok, pode ser uma possibilidade, no entanto há mesmo muitas coisas que simplesmente não fazem sentido. Eu não sei mesmo o que pensar sobre este caso, é mesmo, como eu disse no início, um caso muito confuso. Imaginando que foi suicídio, no dia em que ele desapareceu, como eu disse, os pais foram à praia e não estava lá o carro do Zé do Pipo, por isso provavelmente ele andou a deambular, ele andou às voltas com o carro, sem saber para onde ir, até que se lembra daquela praia onde ele aprendeu a nadar. Depois, eventualmente, depois dos pais terem saído, ele pode ter ido até àquela praia, ter estacionado, ter ficado ali a olhar para o mar. Então muitas pessoas pensam que ele ligou o telemóvel para se despedir da família, mas que depois arrependeu-se e achou que era melhor não, que se calhar era pior para eles. Um dos filhos, o mais velho aliás, acho que um tem 16 anos e o outro tem 3. Um dos filhos está agora a viver com os avós porque ela simplesmente não tem condições de vida para estar a sustentar os filhos. Eu acho que isso é muito mau mesmo, porque, como eu já disse, ele era o ganha-pão da família e ela agora ficou
completamente com a vida em suspenso. Ela própria diz que a vida dela está em suspenso porque só passados 10 anos é que ela pode basicamente começar a viver outra vez. Só passados 10 anos é que ela se pode casar outra vez, porque eu não sei se vocês sabem, mas nestes casos de pessoas desaparecidas, quando não há corpo, só passados 10 anos é que é considerada uma morte presumida. Então, só passados 10 anos é que ela se torna viúva, só passados 10 anos é que ela pode continuar a viver a vida por completo. Vão ser uns 10 anos muito difíceis, tenho a certeza, e eu sinto mesmo muito mal porque, de certa forma, ela não está a ter espaço para sofrer devido a todo este interesse mediático. A mulher de Zé do Pipo mencionou também que ele não mostrava qualquer tipo de sentimentos, que ele não sentia emoções, que desde que ele foi ao psiquiatra pedir medicamentos, ele passou por uma fase ainda mais depressiva do que aquela que ele já estava, que os medicamentos o tornavam ainda pior. Sempre que ele subia ao palco parece que ele ativava alguma coisa e tornava-se aquele Zé do Pipo que toda a gente conhecia. Uma pessoa super animada em palco, uma pessoa mesmo super engraçada, de acordo com as pessoas, porque eu nunca ouvi as músicas dele. Mas ela diz que parecia que ele ligava um interruptor e voltava a ser o Zé do Pipo de antigamente, mas que assim que saía do palco ficava cada vez pior. Muitas pessoas de Óbidos e Peniche dizem que ele também pode ter fugido com uma brasileira chamada Jenny Camargo, de 24 anos, que por acaso era uma das dançarinas dele, porque os cantores de Pimba têm sempre aquelas 4 ou 5 dançarinas ali atrás a dançar enquanto eles cantam. Ela era uma dessas dançarinas e ela por acaso saiu do grupo musical semanas antes do Zé do Pipo desaparecer, por isso muitas pessoas começaram a achar isso estranho porque ela desapareceu também. No entanto, isso foi apenas um rumor porque ela está a viver com os pais em Lisboa e está a voltar a estudar na faculdade porque ela deixou uma cadeira para trás, por isso está a tentar completar a cadeira para acabar o curso, portanto isso não passa de um rumor. Na minha opinião, a mulher é apenas suspeita, uma das suspeitas principais, devido àquilo que ela fez, mas eu acho que foi apenas um azar, eu não sei, eu acho que ela está mesmo desesperada para sustentar os filhos. No entanto, eu própria admito que é estranho que ela tenha vendido o carro e que ela tenha vendido o portátil, porque podiam ser provas mesmo muito importantes, caso isto não seja mesmo um desaparecimento devido a um suicídio ou assim. Eu não sei, porque pode ter sido um homicídio bem planeado, mas pode até não ter sido pela mulher. Há muitas coisas que nós ainda precisamos de saber. Este caso vai continuar a ser muito mediático, tenho a certeza, porque cada vez que aparecem mais informações, torna o caso ainda mais confuso. Eu custo muito cara à minha família por estar a viver longe de casa e eventualmente eu espero conseguir retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim até agora e eu sei que é difícil sustentar-nos. Por isso, desse ponto de vista e tendo o exemplo da minha família que faz tudo e mais alguma coisa para que eu esteja aqui a estudar e para que eu tenha uma boa vida, eu consigo perceber que ela tenha vendido o carro e o portátil apenas por estar mesmo desesperada, porque deve ser mesmo uma sensação horrível não conseguir sustentar os filhos. Sinceramente, é mesmo... Há pessoas que fazem tudo para conseguir sustentar os filhos, porque é um amor que não se consegue explicar. Eu não consigo explicar porque eu não sou mãe, mas eu compreendo que ela tenha feito isto por desespero, por amor aos filhos e porque é mesmo uma situação horrível. O marido desapareceu, toda a gente está a falar sobre isso e toda a gente a culpa ela quando ela pode muito bem nem ter sido a culpada. Por isso, é um caso muito confuso, pessoal. Eu não sei, eu já dei aqui a minha opinião, apesar de muitas pessoas dizerem para eu não o fazer, mas eu tinha mesmo de o fazer, especialmente porque, pelo exemplo da minha família, eu consigo perceber que eles fazem tudo por nós. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que divaguei bastante porque quando eu estou doente eu não sou daquelas pessoas que ficam mais caladas, deitadas na caminha a beber chá. Não, eu sou daquelas pessoas que fala. Parece que eu tenho aqui uma avaria dentro, eu não sei o que é que se passa, eu não sei qual é o meu problema, mas eu não faço a mínima ideia do que eu digo quando estou doente, por isso eu espero ao menos que este vídeo tenha feito sentido. Digam-me o que vocês acharam deste caso, porque eu gosto mesmo de ler os vossos comentários e eu tento sempre responder a todos. De vez em quando vão aparecendo demasiados comentários de cada vez e eu não consigo responder, mas eventualmente com o tempo eu vou respondendo. É só preciso terem calma. Por isso digam mesmo a vossa opinião, se vocês concordam comigo, se não concordam comigo. Eu aceito críticas construtivas, não aceito nada que não sejam críticas construtivas, porque às vezes as pessoas conseguem ser mazinhas e esquecem-se que nós deste lado não somos robôs.
Nós também temos sentimentos, obviamente eu sou uma pessoa, isso nem devia ser posto em questão. Nós também temos defeitos, como é óbvio, nós cometemos erros, só por estarmos aqui deste lado não quer dizer que sejamos perfeitos. Eu acho que muitas pessoas se esquecem disso e às vezes são mesmo muito mazinhas nos comentários, o que me irrita um bocado, mas pronto, é uma coisa com que eu vou ter de aprender a lidar. Sigam no meu Instagram, eu estou a pensar fazer hoje um género de Q&A em relação a factos sobre mim, porque muitos de vocês querem saber mais coisas sobre mim, no entanto não sabem. Se quiserem dar sugestões também é mais fácil que vocês deem pelo Instagram, porque é mais provável que eu veja. Eu recebo menos mensagens diretas do que comentários no YouTube, por isso é mais fácil que vocês me deem sugestões por lá, por isso se vocês quiserem sugerir algum tipo de vídeo, então sugiram pelo meu Instagram, porque é bem mais fácil que eu veja. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, então adeus e até ao próximo sábado.